Então essa é a diferença de um solenoide, que nós acabamos de ver na aula 18 ali, fizemos cálculos de solenoides, para o eletroímã. Tá? Isso aqui para solenoide. Tá? Agora, se eu for fazer para uma forma simples de fazer, né, porque praticamente nós já tínhamos todos esse cálculo aqui, é só eu pegar o valor do fluxo da solenoide e multiplicar pela permeabilidade. Fala pessoal, estamos aí na nossa 19ª aula do curso de Eletroeletrônica. Vamos continuar aí falando sobre eletromagnetismo, que é um assunto bem amplo. No final, vou fazer junto com vocês aqui um eletroímã. Nós falamos ali sobre as bobinas, né, que são enrolamentos de um fio condutor com um núcleo de ar. Falamos um pouco ali sobre as solenoides e nós vamos falar agora especificamente sobre os eletroímãs. Tudo isso dentro da disciplina aí do eletromagnetismo. Pessoal, eu já vou pedir para vocês já se inscreverem no canal, deixar o like. Os vídeos têm bastante visualização aí, mas não tem engajamento. Então o YouTube ele acaba não divulgando esses vídeos para outras pessoas, ok? Então deixa o like aí e até quem já é inscrito vai lá, desinscreve, inscreve de novo, porque muitas vezes o YouTube mesmo desinscreve as pessoas aí. Eu tenho recebido bastante relatos sobre isso. Pô, eu era inscrito no seu canal, agora fui olhar, não tô mais. Eu acredito que passa um determinado tempo, como eu fiquei bastante tempo aí sem postar vídeo, né? A pessoa não entra, não assiste nenhum vídeo do canal, o próprio YouTube tira essa inscrição, ok? Então vai lá e faz a inscrição novamente, ok? Bom, e o que vai diferenciar então uma solenoide de um eletroímã? Basicamente é o núcleo, tá? Então uma solenoide, ela é uma bobina, mas ela já tem um núcleo ali. Esse núcleo ele pode ser de ar, ele pode ser de PVC, ele pode ser de madeira, ou seja, ele existe um núcleo, mas esse núcleo é de um material não magnético, tá? Um material que ele não tem propriedades magnéticas. Já quando nós colocamos ali um núcleo ferroso, ou um núcleo de ferrite, um núcleo de aço, por esse material ele possuir características magnéticas, então nós passamos a chamar de eletroímã. Porque na verdade o que acontece? Quando você tem um solenoide, vamos dizer aqui que eu tenho um tubo de acrílico aqui, tá? Só para exemplificar que eu tenho uma bobina com um núcleo, mas é um núcleo de acrílico, um tubo, né? Então, quando eu tenho isso aqui, as minhas linhas de força, elas estão espalhadas aqui, ó, né? Do polo sul para o polo norte, né? Elas estão se deslocando aqui do polo sul para o polo norte, né? Então elas estão dessa forma. Quando você transforma isso em um eletroímã, então você tem a mesma bobina, né? Então aqui eu tenho uma bobina com um núcleo de acrílico. Aqui eu tenho uma bobina e aí eu coloco aqui, ó, um núcleo de aço maciço. Um núcleo de aço maciço. Quando eu faço isso, as minhas linhas de campo, as minhas linhas de força, elas deixam de circular ao entorno ali e passa a concentrar-se exatamente no metal, porque o metal ele é um condutor do magnetismo. Então ela passa a se concentrar no metal. Aqui nos polos, sim, ela sai e volta para cá. Mas aqui nessa região, todas as linhas elas estão concentradas. E isso potencializa o campo magnético nessa região. Então, quando você tem um solenoide nesse tipo aqui, e você vai usar, por exemplo, para atrair um outro material ferroso, o campo está tão disperso que acaba diminuindo a força de atração com uma solenoide. Já com o eletroímã, não. A maior concentração do campo vai estar aqui nas extremidades, que é exatamente igual a um ímã. Um ímã, por exemplo, a maior concentração do campo ele vai estar ali nas extremidades. No entanto, quando você pega dois ímãs, por exemplo, de polaridades iguais, que você vai tentar juntar um com o outro, né, que vai acontecer a força de repulsão, você vê que ali nas extremidades é a maior força de repulsão que você vai ter, é justamente nas extremidades. Então essa é a diferença de um solenoide, que nós acabamos de ver na aula 18 ali, fizemos cálculos de solenoides, para o eletroímã. Ok? Então aqui eu tenho um núcleo ferroso, aqui eu tenho um núcleo de material não magnético. Tá? Só para diferenciar um do outro.
Bom, então na nossa solenoide, a gente tem aqui as linhas de força circulando basicamente pelo ar ali, ou pelo material não magnético. Então, entende-se ali que o ar é o núcleo dessa solenoide, e as linhas de força, o nosso campo magnético, ele está circulando pelo ar. Quando nós temos um eletroímã, que nós temos um núcleo de um material ferromagnético, no caso aqui vamos dizer o ferro mesmo, as linhas de força elas não estão mais concentradas ou dispersas no ar, elas já estão concentradas no núcleo ferroso. Com isso, não podemos mais falar em intensidade do campo magnético. Então aqui nós calculávamos a intensidade do campo magnético pela corrente vezes o número de espiras dividido, né, por L, que é o comprimento aqui do nosso solenoide. Então eu tinha o número de espiras, o comprimento, eu conseguia calcular, no caso, a minha intensidade do campo magnético. E essa intensidade do campo magnético ela era dada por ampere por metros. Aqui, como nós temos um material que ele está concentrando esse campo magnético, nós vamos falar em indução magnética e não exclusivamente em campo magnético ali. Bom, e para entender o cálculo aqui do nosso eletroímã, nós precisamos relembrar um conceito que nós vimos lá na aula 18, tá? Que a densidade do fluxo magnético ela é representada pela letra B e ela é dado em Tesla. E nós vimos também que 1 Tesla ele é igual a 1 Weber dividido pela área. Então essa é a nossa densidade. Com isso, para a gente achar a quantidade de linhas de força dentro desse núcleo ferroso, nós vamos utilizar aqui B é igual a I vezes N dividido por L, e agora o L ele tem que ser exatamente o comprimento do nosso núcleo ferroso, tá? Antes era o comprimento da solenoide, agora não, é o comprimento do nosso núcleo ferroso. Então o valor de L é esse aqui. Por que eu tenho que saber isso? Porque existem vários tipos de núcleo para os nossos eletroímãs, tá? Eu tenho desde núcleos retos assim, como eu tenho núcleos em forma de ferradura, por exemplo. Nós vamos ver isso muito em transformadores, tá? Então, quando eu tenho um núcleo num formato de ferradura, aqui estaria a minha bobina, aqui seria o meu polo sul e o meu polo norte, então as linhas de força ela vai circular por toda essa área. Então, qual que é o meu L? Eu tenho que fazer meio que uma soma aqui, ó, L1, L2, L3, tá? Então são esses tamanhos aqui, ó. Então são esses valores aqui, ó, que para eu encontrar o meu L, eu vou ter que somar L1 mais L2 mais L3. Ou seja, o meu L é o comprimento total do meu núcleo de ferro ali, do meu eletroímã, do meu transformador. Então, a fórmula ela é exatamente igual ali, eu só mudei aqui, porque aqui é para representar a intensidade do campo magnético, né? Ou seja, a somatória daquelas linhas de força. Né? Nós vimos lá que o nosso fluxo magnético ele é dado em φ, ele estaria só em volta do fio. Aqui, quando eu tenho uma bobina, eu já tenho uma somatória de todo aquele fluxo, então eu tenho a intensidade do campo magnético. Aqui eu tenho a minha intensidade do fluxo magnético, né, concentrada exatamente ali no eletroímã. Então, além do equacionamento aqui, ó, nós vamos multiplicar pelo micro ali, que ele é a permeabilidade do material. Então, isso aqui ele vai dar característica de cada material. Então, se você está usando um aço, é uma permeabilidade. Se você está usando um ferro, é uma permeabilidade. Se você está usando um ferrite, é outra permeabilidade. Esse é um fator tabelado, né? Já é definido ali a permeabilidade daquele material. Então, essa vai ser a fórmula para a gente conseguir definir o nosso número de espiras ou o tamanho do nosso núcleo de ferro ou a quantidade de linhas de força que estão passando aqui dentro agora desse núcleo de ferro ali. Bom, vamos a um exemplo bem simples ali, tá? Então eu tenho um eletronímã com um núcleo de ferro, ele é composto já de 300 espiras, então ele está me falando ali que o meu N é 300 espiras, né? O comprimento ali do meu núcleo é 30 centímetros, então ele já fala que o meu L é 30 centímetros,
nós temos que converter para metros, né? 0,3 metros. Ele pede para calcular a densidade do fluxo magnético, sabendo que a permeabilidade no seu núcleo, que é o nosso micro, ela é de 302. E uma corrente elétrica que vai circular lá de 5 amperes. Tendo todos os dados, basta aplicar na fórmula, né? Eu tenho a minha fórmula da intensidade do fluxo magnético, que ela é igual a corrente vezes o número de espira dividido por L, multiplicado pela permeabilidade. Então eu tenho aqui meus 5 amperes multiplicado pelas minhas 300 espiras, dividido ali por 0,3, 0,30. Isso tudo multiplicado por 302. Calculando aqui, vai dar 1.500 por 0,3. Isso aqui é igual a 1.510.000 Weber por metros quadrados. Só para efeito de comparação do quanto aumenta o campo magnético, se nós tirarmos o núcleo de ferro dessa bobina, ou seja, desconsiderar aqui a permeabilidade, né, do ferro, e fizermos ali a forma que nós estávamos fazendo, né, por L, vamos ter aqui, ó, 1.500 dividido por 0,3. Vai dar aqui, ó, 50.000, os 50 K ampere por metro. Então, só para efeito de comparação, para vocês entenderem o quanto aumenta a intensidade do campo ali, né? As linhas de força dentro do metal, simplesmente por eu colocar esse núcleo de metal, né? Dentro da minha solenoide ali. Aqui eu teria 50.000 amperes por metro. Aqui eu já tenho 1.510 Weber por metro quadrado, ou Tesla, né? Que essa unidade aqui nós acabamos de ver a relação, que Weber por metro quadrado ele é correspondente ao Tesla. Tesla representa aqui a nossa densidade do fluxo magnético. Okay? Olhando, nós já vamos perceber também que é totalmente proporcional ao núcleo de ferro. Quanto maior também for a permeabilidade, né, a característica magnética daquele núcleo, maior também vai ser a minha densidade ali de fluxo, né? Vocês estão percebendo que todas as fórmulas elas são basicamente derivadas lá da fórmula da intensidade do campo magnético. Então, a fórmula principal que vocês teriam que guardar seria essa, né, da intensidade do campo magnético, que ela é a corrente vezes o número de espiras dividido ali pelo comprimento. Né? Basicamente, essa seria a nossa fórmula padrão, tá? Todas as outras, basicamente, elas são derivadas dessa fórmula aqui, tá? Por exemplo, para a gente calcular o fluxo magnético em uma solenoide, ou seja, uma bobina, ela tem um núcleo ali de ar, tá? Sem nenhum núcleo ferroso. Então, para a gente calcular o nosso fluxo, que ele é dado em Weber, né? Então, o nosso fluxo ele vai ser igual a nossa corrente vezes o número de espiras dividido pelo nosso comprimento. Então, basicamente, é a mesma equação, tá? Porém, multiplicado pela área ou pela seção. Então, se eu tenho uma espira da minha solenoide ali, imagina que eu tenho a minha solenoide, né? E aí eu corto ela aqui, ó, e olho de frente. Então, eu tenho a minha espira aqui, tá? Então, eu preciso saber essa área aqui, ó. Calcular essa área aqui, que seria esse nosso S aqui, tá? E na maioria das vezes essa área, ela é uma área circular. Pode ser também que a minha solenoide, tá? Ela tá no núcleo quadrado, tá? Que é o caso dos transformadores. O carretel ele é quadrado. Aí é muito mais fácil, né? Porque a área seria lado vezes lado aqui, né? Se o núcleo for quadrado. Tá? Isso aqui para a solenoide. Tá? Agora, se eu for fazer para um eletroímã, por exemplo, então eu quero saber o meu fluxo, né? Então vai ser a corrente vezes o número de espiras dividido pelo comprimento. Aí entra aquele detalhe, dependendo do núcleo, eu vou ter que somar todas as partes ali, todos os comprimentos, né, do meu núcleo.
multiplicado pelo S, que multiplica pela permeabilidade daquele material. Então, todas as fórmulas acabam derivando daqui, tá? Então, eu entendi essa fórmula aqui, eu consigo fazer praticamente todos esses cálculos aqui, tá? E esse aqui para o nosso eletroímã, ok? Então, essa para o eletroímã e essa daqui para a gente calcular o nosso fluxo magnético no caso aí de uma solenoide. Vamos lá, vamos fazer um exercício para fixar esse conceito do fluxo magnético aí, tá? Então nós temos um solenoide de 25 centímetros, tá? Ele não tem núcleo, tá? Mas ele fala que o meu solenoide ele tem 25 centímetros. E ele é composto por 500 espiras. Calcular o fluxo magnético no interior, sabendo-se que o diâmetro de cada espira é 6 centímetros. E a corrente que vai circular ali, ela é 2 amperes, tá? Então vamos lá. Então ele diz que ele tem um solenoide. Esse solenoide ele possui 25 centímetros. Tá? Fazendo o corte aqui e olhando para uma única espira, ele fala que o diâmetro, tá? O diâmetro dessa espira é 6 centímetros. Ele possui aqui 500 espiras. E a corrente que vai circular aqui, ó, é de 2 amperes. E o que ele pede para a gente? Calcular o fluxo magnético dessa espira, dessa solenoide. Tá? Então, nós acabamos de ver que o fluxo magnético em um solenoide ele vai ser a corrente vezes o número de espiras dividido pelo comprimento multiplicado pela área. Tá? A princípio, nós só temos o diâmetro de uma espira, então nós temos que saber qual que é aquela área ali. Então, para a gente calcular o nosso S, tenho a fórmula que é π r ao quadrado. Então, π é uma constante, 3,14, e o nosso raio, eu tenho que fazer aqui, ó, que eu tenho o diâmetro, né? Nosso diâmetro é 6 centímetros. Então, o nosso raio, que é o nosso diâmetro, o nosso raio ele vai ser a metade, ele vai ser 3 centímetros. Tá? Convertendo aqui centímetros para metros, porque eu já sei que o L aqui é metros, então também tenho que trabalhar com metros lá. Eu sei que o meu raio vai ser 0,03 metros. Tá? Então, voltando aqui, π vezes 0,03 ao quadrado. Calculando aqui, ó, a nossa área ela vai ser 3,14 vezes 0,00009. A área vai ser 0,002826 metros quadrados. Para não ficar esse número aqui, lembra lá dos nossos múltiplos e submúltiplos. Então eu vou correr a casa aqui, ó, 3 vezes. Né? 1, 2, 3. E aí eu poderia colocar aqui 2,82 vezes 10 a menos 3. Eu corri a casa para cá. Isso é só uma forma de representação para o número ficar menor. Vamos lá. Então agora nós temos aqui o nosso fluxo, ele vai ser igual. A nossa intensidade é 2 amperes. O número de espira é 500. Dividido pelo comprimento. Né? O comprimento é 2 centímetros, então 0,02 metros. Multiplicado por 2,82 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 5, 10. Então aqui eu vou ter 1000 dividido por 0,02. Pessoal, tem um erro aqui, ó, que é 25 centímetros, tá? 25 centímetros. Então se é 25 centímetros, aqui vai ser 0,25. Tá? Então é 1000 vezes 0,25 multiplicado por 2,82 vezes 10 a menos 3. Nosso fluxo aqui vai ser 11,32 Weber. Tá? Esse é o nosso fluxo magnético ali de uma solenoide com essas características aqui. Vamos colocar agora um núcleo de ferro e refazer esses cálculos para ver a diferença desse fluxo magnético aqui.
Bom, então baseado no nosso exemplo anterior, eu vou até deixar o valor aqui, né? Ó, do nosso fluxo lá naquela solenoide, ele foi de 11,32 Weber. Então, as características da nossa solenoide, vou colocar aqui, né? Então, ela tinha 500 espiras, o comprimento dela 25 centímetros, 0,25 metros, né? A área era 2,82 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. A corrente, 2 amperes. E agora nessa solenoide entra um núcleo cuja permeabilidade é 200. Então entra um núcleo que a permeabilidade dele é 200. Tá? Então vamos lá. Vamos encontrar qual é o fluxo magnético desse nosso eletroímã agora. Né? Nós transformamos a nossa solenoide em um eletroímã. Então vamos ver se mudou o fluxo magnético. Tá? Então nós temos que o nosso fluxo magnético no eletroímã vai ser a nossa corrente vezes o número de espiras, dividido vezes o S, pelo comprimento, vezes a área, vezes a permeabilidade. Então aqui eu vou ter os nossos 2 amperes vezes 500 espiras, 0,25 vezes 2,8 vezes 10 a menos 3 vezes 200. (0,56). Nosso fluxo ele vai ser 2.264 Weber. Tá? Uma forma simples de fazer, né, porque praticamente nós já tínhamos todo esse cálculo aqui, é só eu pegar o valor do fluxo da solenoide e multiplicar pela permeabilidade. Né? Então, se eu pegar aqui o fluxo do solenoide, 11,32, multiplicar por 200, eu vou ter exatamente os 2.264 Weber, que é o que nós achamos aqui. Tá? Mas aqui eu tive que fazer o cálculo para demonstrar para vocês como aplicar aí os valores na fórmula e fazer. Mas é bem simples. Ok? Bom, pessoal, espero que tenham aprendido aí. Eu vou deixar aqui na descrição uma lista de exercícios. Peguem, façam os exercícios para fixar, porque infelizmente não tem o que fazer. Precisa treinar essas fórmulas, fazer para poder fixar. Né? Só assistir às aulas não vai resolver o problema, precisa realmente fazer ali. Tá? E aí, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo vocês aí. Ok? Valeu, curta, compartilhe e até a próxima.